eu gostaria de passar algumas orientações em relação ao trabalho final, né? Porque a gente tem aí vocês esse contato com os papers de marketing, que eu acho que é importantíssimo para vocês desmistificarem esses artigos, e aí no futuro profissional de vocês, vocês também recorrerem a esse tipo de material para poder estar aí né, pensando em soluções do mercado, né? Porque a ciência vai evoluir e eu acho que tem muito conteúdo prático, né? Marketing é uma ciência prática e eu acho que vocês vão gostar bastante, né? E se vocês criarem esse hábito de acessar os artigos, vocês têm uma grande vantagem profissional. No finalzinho, uma das tendências lá de marketing é exatamente essa, de um marketing menos intuitivo e um marketing mais científico, com justificativa, né? Então, o pensamento científico ele ajuda bastante. Eu dei muito tempo aula na SPM no mestrado profissional, e, assim, a fala dos profissionais é assim, puxa, olha, eu desenvolvi, fiz a minha dissertação, eu sou hoje uma pessoa muito melhor, né, no termos de tomada de decisão, exijo muito melhor da minha equipe, falo muito, né, melhor, com justificativa, então acho que vale a pena aí, né, a gente trabalhar isso na aula que vem. Depois tem as apresentações, eu dividi em 2 dias, aí a gente pode fazer um sorteio, né, de como que vão ser os grupos, eu acho que é mais interessante, e aí, ao final, a gente vai ter a prova, né? Eu até pedi, eu não preparei ainda, mas uma das sugestões que vocês deram, e alguns, na verdade, né, quer dizer, alguns elogiaram, né, por ser uma prova mais individualizada, mas alguns não gostaram da empresa, não se sentiram talvez muito confortáveis na empresa que receberam, então eu propus aí vocês escolherem 5, né, marcas, empresas, isso passou aí uma enquete, e aí eu gostaria então que vocês responderem, quem não fez ainda, né, faça isso, e talvez aí não sei se usando as 5 empresas ou uma delas, eu não sei, para a gente preparar a prova, que vai ser a outra semana, e a gente praticamente finaliza a disciplina, ok? Então, vamos lá, eu vou compartilhar, então, aqui a tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestões, eu estou aqui aberto, só estou colocando aqui a apresentação, então fiquem à vontade em me interromper também, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o capítulo 22, que é um capítulo bacana. Talvez esse capítulo, antes ele era um capítulo que chamava Vendas, então ele é específico de vendas. Vendas acabou, eu não digo perdendo assim importância, mas reformulou bastante, e hoje praticamente ele tem esse papel de comunicar e fazer o marketing de relacionamento, né? Então ele desenvolve até algumas das funções. Você ter uma equipe de vendas, isso é importantíssimo quando a gente fala, por exemplo, no mercado business to business, né? Quando a gente fala de cliente, né? Você pega aí a Coca-Cola, o cliente da Coca-Cola direto não é o consumidor final, né? É os depósitos de bebidas, o supermercado. Então, ele tem o quê? Uma força de vendas que vai lidar, né, com esse cliente. E é isso que nós vamos estar falando aqui nesse capítulo, tá? Lógico que o capítulo também vai trabalhar essa parte que é o contato direto da empresa, que também tem crescido, né? Então, a Coca-Cola, por exemplo, poderia, né, teoricamente, você comprar o produto diretamente dela, né, talvez pelo baixo valor adicionado, e para você não ter o que a gente chama lá de conflito de canal, que a gente falou, você, né, use esses intermediários.
mas são empresas, né? E aí você precisa realmente de uma força de vendas. Então, basicamente, isso que nós vamos trabalhar nesse capítulo. Não sei quantos de vocês, até pensei em fazer uma enquete, quanto que, né, vocês, quantos que leram, né, o capítulo. Eu sei que está no momento aí final, mas é interessante. Acho que ler o capítulo é a melhor forma de assimilar esses conhecimentos. Isso, né, desde lá, eu comentei, se você não lê agora, dificilmente você vai fazer isso no futuro. Então, nós estamos no finalzinho, né? Então, está aqui a questão aí do capítulo 22, que a gente termina, né, praticamente a parte de tática de marketing, e hoje a gente vai lá, eu agrupei aqui nos conceitos, né, porque essa gestão do esforço de marketing, eu acredito que ela está, né, na verdade, ela engloba tudo isso aqui, acho que não tem como encaixar, né, não é nenhuma ferramenta, né, não é estratégia, na verdade é um processo de você gerenciar todo o marketing dentro da organização. Então, assim, o capítulo, né, esse item 1 e 2, que é assim, o que é o marketing direto, como o marketing pode gerar vantagem competitiva, o que é o database marketing, né, à medida que você tem um contato direto com o cliente, você tem informação sobre ele. Então, além de você se relacionar, você pode, né, captar informação, e essa informação, sim, né, lógico, reverter em algumas ações de marketing. Isso é conhecido como database marketing, então é um conceito aí para vocês também guardarem. E né, no item 3 e 4, aí sim a gente fala sobre força de vendas. Vocês vão parecer que força de vendas é algo um pouco distante, mas ele é importante, e nós fizemos uma dinâmica ainda bem, né, em Marketing 1, daqui a pouco, né, eu vou mostrar um slide que é o processo da venda, e ainda bem que a gente fez, né, eu não sei se, lógico que daria para adaptar aqui para o EAD, mas certamente aquela dinâmica, né, de lá, presencial foi muito boa. Eu não lembro se era quem foi, depois vocês me ajudem, se foi a Isabela, junto com o Ricardo, eu não lembro agora quem que, mas com certeza vocês vão poder me ajudar quando chegar aí o momento, a gente tenta lembrar. Então, marketing direto, ou seja, é você fazer a venda sem um intermediário. Algumas empresas, e aí eu tive num congresso de café, né, isso já começou antes dessa pandemia, então você tem uma cooperativa, né, de café, o tradicional, o que ela usar, né, que a gente chama, lembra quando a gente falou do canal? Sell-in, e depois o canal fazer o sell-out, né, sell de vender, sell-in, sell-out. Então eu vou, né, colocar o meu café dentro de um supermercado, né, sell-in, e aí esse supermercado faz o sell-out. Só que com as tecnologias, enfim, e aí o crescimento dos marketplaces, eu posso vender, né, como a gente está vendo hoje, muito produto sendo vendido, mas aí também tem a presença, né, do intermediário, que é você usar Americanas, por exemplo, né? Então, os supermercados, né, colocam ali os produtos barra cereal, chocolate, né, e aí pode ser até o café, de uma venda direta para o consumidor. Então, no caso do marketplace é um intermediário, mas também, né, como no caso aí eu falei dessas cooperativas, algumas delas, né, têm, né, tentado trabalhar com consumidores finais mesmo, né, ou como foi dito, isso é muito interessante, na aula de tendências, que foi o último grupo que apresentou, acho que foi a Helena, sobre os clubes, clube de compra, né, também é um caminho para você fornecer, no longo prazo, desovar o seu produto sem a necessidade de intermediários.
Como você faz esse contato direto, o marketing também fica menos visível aqui a concorrência, né? Porque para você observar, né, o que se você vender e colocar isso, né, no supermercado, né, os concorrentes visitam, ver o preço que está sendo vendido, o seu produto, etc., e que tipo de embalagem, né, mas quando você vende direto já fica mais, né, mais complicado. Não que é impossível, né, mas fica mais complicado até, não só a venda, mas também o tipo de comunicação, o tipo de abordagem que você está fazendo com o seu cliente. É lógico que o marketing, né, sempre, né, toda a comunicação dos 4Ps que a gente viu, você tem que pensar também em produto, você tem que pensar em canal, você tem que, né, pensar em precificação. Ou seja, né, nós estamos falando de uma tática de marketing, que é essa venda direta, né, venda pessoal, mas existe aí a importância do resto do mix de marketing que você tem que pensar, o posicionamento do produto, lembra que nós falamos isso? Ou seja, tudo isso que está sendo trabalhado aqui é tática e a estratégia está por trás, que é o posicionamento. Né? Que tipo de posicionamento seu produto tem, que tipo de segmento, público-alvo, isso você definiu na estratégia de marketing. Né? Lembrem sempre disso. Por isso que eu organizei o curso, né, e mostro aquele slide lá no início, exatamente para vocês terem essa noção. Nós estamos falando lá de colocar a mão na massa, fazer a coisa acontecer. E os profissionais, assim, pode medir melhor a resposta, né, porque você fez uma ação com um cliente, ele comprou, não comprou, né, você não tem um intermediário. O supermercado, por exemplo, que é um intermediário, ele sabe a quantidade de produtos que a pessoa compra, não só da sua marca, mas a cesta do consumidor, o ticket médio, se ele comprou macarrão com molho, né, se comprou, enfim, ou comprou tomate, enfim. E tem os dados né, quando você passa o cartão lá de fidelidade do supermercado, ele tem todas as suas informações e consegue usar isso para fazer ações de categorização do produto, né, e assim por diante. Ok? Opa, cliquei aqui. Bom, ferramenta, assim, no livro traz algumas coisas que, né, não sei, telemarketing está um pouco ultrapassado, mas enfim. Você tem a mala direta, né, a gente falou isso aí um pouco em marketing digital, que são os e-mails, né? Então você manda isso, né, tanto para a casa da pessoa, né, uma carta, sei lá, um brinde, enfim, que é uma coisa muito cara hoje, né, você tem instrumentos muito melhores de contactar as pessoas, mas ainda é possível. E essa é a questão da ligação, né? Até, né, coloquei aqui o WhatsApp. Muitas empresas já têm feito isso. Então, vendeu o produto, aí manda o WhatsApp, você gostou? Comprou lá no iFood, e aí recebe um WhatsApp da empresa, e está cadastrado lá, né? Você tem aquela questão de permitir ou não, e aí você recebe um WhatsApp, né? Gostou do nosso atendimento, podemos melhorar, né? Então, é um tipo, não só de resposta ao consumidor, mas também pode servir, né, já que você tem esse contato pelo WhatsApp, você pode oferecer, né, hoje é o dia especial do temaki no restaurante X, né, venha, enfim, e aí fazer esse contato direto com o consumidor. Eu falo tá aqui, eu coloquei dentro de telemarketing, porque tem a ver com o telefone, com a operadora. E outros canais de venda direto, que são aqueles, por exemplo, que tem na TV, Polishop. Então, aqui o título, o livro traz aí, né, o George Foreman, que ficou famoso, né, com usar tem esse grill aí, com esse apelo de tirar gordura, etc., e ele usa, né, muito a TV,
Existe esses, né, tem alguns canais também que são específicos de venda de carro, venda de, né, tem horários específicos, e essa empresa aqui, Polishop, né, que não vende qualquer coisa, né, esses produtos são caros da Polishop, são muito diferenciados, e praticamente a loja é difícil, se vocês, né, tem as lojas lá em shoppings, mas as vendas nessas lojas são muito poucas, né? Eles são mais um mostruário, e o grande mesmo foco, né? Na verdade, essa empresa nasceu na TV e depois foi para a área física, tá bom? Então, esse é o caminho, tá? Deixa eu só acompanhar aqui se eu estou... Opa, abriu alguma coisa aqui. Deixa eu voltar, porque às vezes eu me perdi. Não, vocês estão ouvindo, né? Tá. Para ver se não caiu aí o contato. Bom, aí o database marketing, né, à medida que você tem acesso à informação, né, desses clientes, tem esse marketing direto, você tem uma série de informações. A gente falou também sobre isso no marketing digital, que são aqueles leads, o inbound marketing, que é você vender um e-book, né, oferecer alguma coisa, e a pessoa cadastra lá um e-mail, e esse e-mail, né, vai qualificar. Ele testa, né, vocês devem ter recebido também, ou costuma receber, um telefonema, você atende e não é ninguém, cai a ligação. Aquilo lá são né, assim, sistemas que caem e validam, né, essas informações. Como é que aquela empresa, daqui a pouco eu vou lembrar, mas tem várias empresas que trabalham, a Serasa, né? Serasa, por exemplo, ela tem aquela, você já deve ter ouvido falar da Serasa em termos de pagamento, mas o que ela ganha dinheiro mesmo é com dados. Tem, assim, cadastro enorme, e vende esses bancos de dados, negocia. Ela é uma das que faz esse sistema de validação, né? Então, ligou, fala, pô, pum, legal, atende fone. Então, cadastra lá no software, né? Fala, ó, esse número de telefone é válido. E aí, depois vai, né, você pode fazer cruzando de informação, né, gerar esses bancos de dados. Logo que aí entra toda essa discussão de ética, de segurança de dados, de informação, que a gente já até discutiu que, né, que é e eu acho que tende a ficar cada vez mais complicado. Então, database, esse processo, né, uma coisa é ter o banco de dados de clientes, o outro é o processo de você armazenar, trabalhar, usar esse tipo de informação para as suas ações de marketing direto. Então, aí tem um exemplo de sucesso e fracasso, esse é de fracasso, que a Gillette aí mandou, em vez de mandar para homens, mandou para mulheres, né, como forma de ação de marketing. Então, houve um erro aí, né, na maneira como você administrou o seu banco de marketing, tá? Então, assim, uma coisa é CRM, dado de cliente, marketing de relacionamento, o outro é o database marketing, é um outro conceito, ou seja, é todo um conjunto, né, de informações que você, lógico, você tem também, né, do cliente, mas armazena, né, uma série de algoritmos que facilitam a sua gestão do marketing direto, né? Então, você precisa de um database marketing para poder fazer uma ação de marketing. Isso que o livro traz, a ideia do supermercado, né, o Tesco. A gente até viu um vídeo da Coreia, lembra? Uma mobile marketing, você comprando pelo metrô, né, o produto de casa. Aquela é uma estratégia muito bacana e tem crescido, né, agora.
Tem uma frase, né, que falava que os supermercados, na década de 80, estavam afogados em dados e carentes de informação. Então, não sei se vocês já tiveram essa disciplina com a Catarina de tecnologia da informação, mas é muito isso. Dado é uma coisa, né, e informação é outra. E o uso é outra, né, que é você transformar em inteligente. A gente já discutiu também um pouco isso quando falou de sistema de informação de marketing, né? Então, lembram que tinha pesquisa, inteligência, que é você, né, captar aí do concorrente, né? Mas também tem um outro tipo de inteligência, que é você trabalhar esses dados do consumidor e transformar ainda de decisão. E a gente usa bastante, isso é um aplicativo, né, esse MailChimp, que muitas empresas usam, né, para fazer esse embalde de marca, captar e banco de dados do consumidor e de clientes que visitam, por exemplo, a sua homepage, se cadastram, né, e aí ele, né, tem uma série de opções de mandar e-mails, né, você consegue, por exemplo, personalizar, eu quero mandar só para homens, etc. Então, tem hoje muitas ferramentas que te auxiliam né, a lidar com esse banco de dados e não, né, não só armazenar, mas também fazer algumas ações. Então, essa é a parte que eu chamaria de que é do marketing direto. Tá? Então, o contato que existe, né, as ações que você pode fazer. Então, a gente está falando de marketing pessoal, ou seja, você vai direto na pessoa. Então, uma parte é esse, né, marketing direto, database, enfim, que você faz essas ações. A outra é você fazer esse contato, essa comunicação direta por meio de um vendedor. Então, varejo, ele, aí sim, o varejo que vai fazer a venda para o consumidor final. Então, a gente tem duas partes aqui para a gente discutir. A primeira é como que eu organizo a minha força de vendas. Tá? Então, nós vamos falar sobre algum desses tópicos aí, nessa sequência. E depois que eu estruturei a minha força de vendas, como que eu vou gerenciar, né, conduzir, gerir a minha força de vendas. Tá? Então, são dois tópicos aí diferentes. Então, vamos montar a nossa força de vendas. Então, a primeira pergunta é assim, o que eu quero com a força de vendas? Qual que é a estratégia da minha força de vendas? Então, a gente tem, né, algumas estratégias. A força de vendas pode, por exemplo, desempenhar, não que, né, tenha uma estratégia única dessas aqui, mas ela pode desenhar uma ou mais, ou ter uma ou mais como prioridade. Prospecção, mercado novo, né, então, né, fazer visitas, um outro tipo de abordagem, então você quer conquistar. Né? Então, imagine que uma nova empresa entre no mercado, e aí, né, uma das formas, né, além de, às vezes, comprar empresas locais, é você contratar vendedores de outras empresas. Né? Isso porque ele já tem uma cartela de clientes, já conhece o mercado. Uma das ações que, às vezes, as empresas têm, que estão entrando para prospectar o mercado, é contratar, né, esses vendedores. Né? Contrato, paga um adicional, e isso é muito comum no mercado. A outra, você não conhece o mercado, né, quer definir, enfim. Então, o vendedor, como ele tem esse contato, ele consegue definir aquele que é mais interessante ou não de ser trabalhado. Vocês lembram que até comentei daquele relação 80-20, né? 20% representa 80%, né? 20% dos clientes representam 80% das vendas, ou seja, quem são esses 20?
né? A força de vendas pode te ajudar a definir. Lógico, nós estamos falando de comunicação, então é um papel importante, né? Você comunicar sobre, levar um catálogo. Uma coisa é um catálogo de vendas para o consumidor, outro é um catálogo que geralmente é mais técnico, né, no mercado business to business, mas ele pode levar o folheto, pode explicar sobre o produto. Então, realmente, né, uma coisa que você faria, que é a sua homepage, é muito complicado. Então, né, a força de vendas, ela, né, é direta, ela é técnica, a gente já vai falar até do perfil do vendedor, às vezes ele precisa ser um vendedor, né, precisa ser um engenheiro para poder, né, fazer a venda. Fazer, né, aí sim, né, todo o processo de venda, né, desde tomar o pedido, desde o contato até o fechamento, dar o suporte pós-venda, importantíssimo, né, ficar à disposição. Se tem algum problema, a empresa, né, geralmente recorre ao vendedor, né, e não vai ligar lá, né, na central, vai tentar achar no chat da empresa, na assistência, ele vai, né, direto no vendedor. Então, esse contato pessoal dá essa assistência. Muito, por exemplo, em agricultura, essas empresas de insumos, elas têm a força de vendas muito, muito significativa, né? Então, eles visitam o produtor e eles geralmente são agrônomos e dão um suporte também, não só na venda do produto em si, e acabam dando suporte em outros aspectos, né, da produção, né? Isso vale não só para a agricultura, mas para outros setores também, né? Coleta informação, então tem um relatório de vendas, né? Então, quanto comprou, tal. Pode também coletar informação. Quanto que você vai comprar no futuro? O ano que vem, como é que você pretende, né? Vai plantar mais, vai produzir mais, e aí essa informação volta, né? E a empresa consegue fazer o seu planejamento de produção, né? E a alocação aí de esforços, né, da empresa em saber o que mais, né, vale a pena, que tipo de produto produzir ou não produzir. Então, isso volta, né, tudo para a organização. Então, ter força de vendas é aquela história. Gera valor para a empresa, é mais caro, mas, né, tem que ser, todos esses, né, essas estratégias, esses objetivos precisam ser bem, né, trabalhados. O livro não traz, eu acho que é um conceito importante, né, quando a gente fala a gente está falando da estratégia de vendas, do objetivo, a gente tem que saber qual que é o mercado. Então, eu tenho um mercado potencial, né, marketplace, né, todos os clientes. Mas desses todos os clientes, eu não vendo para todos. Eu vendo, né, para esses que estão em verde aqui, que são os clientes aí atuais. Não consigo vender, né? É muito difícil uma empresa vender para 100%, né, do mercado. Então, essa é a minha presença. E aí você tem as vendas que a empresa tem nesse verde aí, né, que é onde ela atua. Então, ela pode vender, por exemplo, se eu tenho 10 empresas, né, tenho 15 empresas no mercado, eu vendo para 10, mas dessas 10, eu tenho uma porcentagem. É lógico que para algumas eu vendo 80%, né? Então é a fatia que a empresa, eu, né, represento ali. Isso é muito importante depois na negociação. Se eu vendo para uma empresa e ela compra só 5% de mim, daquele produto, ela depende pouco de mim, né? Mas se ela, né, compra 80% daquele produto de mim, e é um produto essencial para ela, ela fica mais refém. Ou seja, ela tem uma participação aí, né, grande, um poder de barganha maior, né, ou menor, dependendo dessa participação em cada uma, né, dessas empresas, né? Então, isso é importantíssimo quando a gente fala de vendas, né, que você né, vai priorizar ou não o contato, e a gente vai depois, né, falar em gestão, que eu não consigo, custa muito caro, né, eu visitar todas as empresas sempre, então eu tenho que ter, né, fazer essa priorização. Então, esse share de mercado aqui
Na verdade, quando a gente fala de marketing, a gente está pensando nesse azul aqui. Quando a gente fala em vendas, a gente está pensando no verde, né? Nessa relação aqui, né? Então, aqui, marketing é esse rosinha aqui em relação ao azul, né? É longo prazo, quanto que eu vou crescer no mercado total. Vendas é curto prazo, né? Então, a relação desse rosa aqui com esse verde aqui, tá bom? Essa é a relação. Então, por exemplo, market share, eu tenho 3, né? Se o mercado, eu estimo que isso é 10, né, milhões, eu tenho 3 milhões, eu tenho o market share de 3 sobre 10. A presença de mercado, eu estou vendendo aqui, né, essas empresas para que eu vendo, né, são 6 milhões representam do mercado, eu estou vendo 50%. Então, dos clientes, eu tenho 50%. Que eu falei, às vezes de um eu tenho 80%, do outro eu tenho 10%. Mas, na média, eu tenho 50%. Né? E aqui, né, esse é em relação ao total aí de mercado. Tá bom? Então, isso aqui é interessante, porque é uma lógica importante que diferencia esse pensamento de marketing, né, e de vendas. Tá? Então, vendas, geralmente, né, trabalha com esses 30, né, aliás, esses 60% aqui, né, enquanto que eu estou vendendo, né, ou seja, desses 50% aqui dos meus clientes. É ele que eu vou visitar, né, ele que... Né, essa parte aqui do potencial pode ser uma ação de prospecção de clientes, né, que aí, na verdade, não estou falando em venda, né, estou falando em prospecção. Lá no futuro pode reverter em vendas. Então, planejamento, né? Então, como que eu estruturo, na verdade, a minha força de vendas? Algumas estruturas, né? A gente já vai falar, né, depois sobre detalhar um pouquinho mais, mas eu posso ter uma ou mais estruturas dependendo do meu tamanho, né? Então, uma região eu foco mais na geográfica, na outra por produto, clientes estratégicos, tá? Aquilo que eu falei, aqueles que são mais importantes. Eu deixo vendedores só específicos. Eu posso fazer venda direta sem vendedor para outros e clientes em geral, e eu só, né, aloco a minha força de vendas para os clientes que são mais estratégicos. Né? Geográfica, uma vantagem. O vendedor visita aquela, né, região, conhece aquela região, tudo bem. Né? É uma ideia interessante. A outra é distribuidor, ou seja, eu não vou no cliente final, eu só trabalho com distribuidores, né? Muito bebida, que eu comentei, é muito comum isso. E força de venda interna, em vez, né, do vendedor sair a campo, né, que eu imagino que agora esteja acontecendo muito por conta da pandemia, o vendedor, né, é o desk, né, ele senta na sua cadeira e vai fazendo a venda, né, por telefone, que eu acho que deve crescer bastante até, né, pós-pandemia. O setor de vendas deve mudar bastante. Né? Então, como é que a gente define o número de vendedores, né, dentro da minha estrutura de vendas? Então, eu tenho, primeiro, agrupo, por exemplo, por tamanho, né, grandes, pequenos, né, e aí, ou determinado, né, região geográfica, né, como a gente falou anteriormente. E, então, eles têm determinados volumes de vendas. Aí eu quero imaginar assim, eu quero visitar cada cliente pelo menos uma vez por semana. Então, eu tenho ali, né, esse dado, né, dos clientes e quanto que eu quero, né, que haja visita. Aí eu vou calcular a carga de trabalho, ou seja, poxa, para visitar, eu tenho lá 10 clientes. Para visitar esses 10, vamos imaginar um pouco mais, né? Vamos imaginar 20 clientes. Uma semana, né? Então, eu vou planejar por mês, enfim, ou por semana, né? Mas, assim,
o que eu quero? Dimensionar, né? Que, pelo menos, daqueles 20, eles sejam visitados uma vez por semana. Então, aí eu vou ver a carga de trabalho, que é ligar, se deslocar até o vendedor, ficar esperando na sala. Vocês devem ter, quando vocês vão ao consultório médico, vocês devem ver uma pessoa com uma mala enorme, assim. Né? Ele chega, né, fala lá com as secretárias e tal, e fica lá esperando. Aquele é um vendedor, né, vendedor de indústria farmacêutica, que vai, né, falar sobre remédios aí, né, porque aí a gente chama de um influenciador, né, o médico é um influenciador da venda. E, lógico, tem todo um código de ética aqui, mas é muito comum, né, esse processo. E aí você, então, né, tem toda essa carga em termos, né, de horas aí. É lógico que uma pode visitar, né, pode demorar mais ou menos. Também tem a distância, né? Você tem uma cobertura geográfica, por exemplo, de alguns vendedores que cobrem uma, duas, três cidades, outros cobrem um estado inteiro, né? Então, como um vendedor fazer grandes, né, deslocamentos aí, isso toma tempo. Então, né, tendo esses dados do número de visitas, número de vendedores, né, quanto tempo demora, eu consigo, né, definir quantos vendedores eu preciso. Então, mais ou menos é assim que a gente estrutura a força de vendas, né, com esse cálculo. Aí vem uma questão delicada, né, e última, que na organização da força de vendas, que é quanto que eu vou gastar com ela. Então, eu posso pagar um salário, né, que é um fixo, e que é o que geralmente acontece, e um variável, né, que são bonificações ou comissões. Já atingiu a meta de vendas, né, ele ganha uma comissão, né, enfim, como incentivo. Geralmente é assim que a gente faz. E depois tem esses, né, dois itens que são parte também, mas assim, não servem tanto quanto incentivos, quanto esse 1 e 2, né? Na verdade, é uma ajuda de custo, porque vai pagar lá, né, as despesas de, né, alimentação, ele recebe um ticket, né, gasolina e tal, e tem alguns benefícios, né, que isso, mas não só para os vendedores, mas para todos, né, os funcionários da empresa. Então, esse é um ponto. Né? Então, como é que eu seleciono? Né? Então, agora vamos para o outro parte. Então, até aqui eu estruturei a minha força de vendas, ou seja, ela está montadinha. Agora eu preciso gerenciar, porque ela está funcionando, e aí nós vamos ver quais são os itens aí importantes. Recrutamento. Como é que eu recruto, né? Quais são os aspectos importantes como gestor aí de marketing para contratar vendedores. Infelizmente, até não é infelizmente, mas assim, é mais fácil contratar do que demitir, né? Até porque você tem aí questões legais envolvidas, etc. Então, você tem que ter uma assertividade muito grande. Se você contratou errado, você perdeu 2, 3 meses aí de vendas. Né? Ele fez uma abordagem errada, enfim. Então, é muito, né, esse processo de contratar vendedor é um processo, assim, que não pode errar. Né? E tem um ciclo também de vida do vendedor, que, né, chega a um tempo, ele começa a cair, a gente já vai, né, também falar sobre isso. Então, você tem que saber, né, a hora certa de trocar, né? Porque você está falando de seleção, né? A gente tem que ver também como que é esse ciclo, né? Você quer vendedores mais novos, vendedores mais experientes, qual que é esse perfil? Tá? Então, isso reflete num ciclo de vida. Então, essa, né, questão é fundamental, porque você vai treinar essa pessoa, né? Então, contratação é um negócio que precisa ser bem pensado. Aí tem um modelo, só para dar um exemplo, que às vezes as habilidades que você, né, algumas delas aqui, né, então você pode definir aí porcentagens,
né, para ter uma conotação aí, uma avaliação mais quantitativa, né, lógico, ela pode ser qualitativa também. Você coloca, por exemplo, você está vendendo um produto que ele, né, você tem que saber fazer cálculos, né, de vendas, né, responder rapidamente aí, né, a hora de fazer o pedido, mas também envolve conhecimentos, por exemplo, técnicos, porque, né, quando eu falei lá da venda de insumos, conceitos agronômicos, aqui conceitos de mecânica, eletrônica e a ponderação que você entende que é importante. E comerciais, né, de negociação, de saber, né, finanças, saber planejar, porque ele tem que fazer, né, o seu roteiro aí de visitas e precisa fazer o relatório, e motivacionais, né, que ele, se ele tem realmente aquela vocação de visitar um, depois visitar outro, né, como é que você sente nesse aspecto aí. Então, essas características, né, são muito comuns, e acho que pode ser trabalhado pela parte de RH, mas tem que ter esse envolvimento de marketing, porque essa questão de vendas, ela é crucial, e a participação, né, se você terceirizar isso, você corre um grande risco de não ter o perfil que você deseja. Então, contratado, né, nessa gestão, lógico que, né, eu defini lá quantos vendedores, né, que foi o último item, aí eu estou contratando, né, e aí eu preciso treinar também esses vendedores. Pode demorar semanas, aqui é só uma diferença dizendo que o treinamento industrial é mais, né, complicado, demora mais, mas eu não sei, esse é um número mágico, né, estava lá no livro, eu coloquei aqui, mas assim, não sei se a gente precisa se ater a isso aqui, né? E tem também hoje eu dei já treinamento para vendedores, né? São cursos que a gente, né, módulos, né, eu participava de um módulo que é, por exemplo, de pesquisa, então eu já fiz gravação de aula, e aí esse vídeo era colocado lá para as empresas, e aí o vendedor até mesmo não é só quando ele vai começar as vendas, mas tem uma preocupação de você capacitar continuamente a sua força de vendas. Tá? Então, existem muitos programas, né, de treinamento. Esse foi muito bacana, existe a MSD, Animal, e algumas empresas, até para capacitar quando tem uma força de vendas muito grande, então eles vendem fármacos veterinários. E essa universidade aí, a gente fez aqui no Marquesal o treinamento, era no meio de uma greve, foi um caos. Mas eles tinham, assim, 5 ônibus, para vocês terem uma ideia. E então eles iam para a Exalc e aí recebia, né, um monte de treinamento também em outras áreas, mas eles recebiam lá um treinamento em marketing, então foram divididos lá em 5 turmas, amarelo, vermelho e tal. E ali a gente, né, fez esse treinamento, e, né, eles faziam a premiação, então a gente chama isso de convenção de vendas. Então, algumas empresas fazem muito isso, né, chamam a sua força de vendas, do Brasil inteiro, e fazem essa discussão, né, sobre o processo aí de vendas. E na época eles estavam querendo um treinamento aí de marketing. Então, só para dar um exemplo de como que, né, essa gestão de força de vendas. E ali eram quase mais de 150 vendedores, né? E alguns também, eles chamaram alguns distribuidores, que eram distribuidores grandes, ou seja, intermediários, para participar também, né? Que são vendedores internos, que a gente chama. Né? Quando você tem uma pessoa de uma outra empresa, né, você vende para aquela empresa, vende para um distribuidor. E esse distribuidor você conhece a fulano de tal X e ele gosta, né? Você tem uma boa relação com ele e ele é um vendedor interno, né? Porque ele vai indicar sempre a sua empresa como opção de venda, tá? E aí tem a supervisão, ou seja, né, o monitoramento. Então você, né, basicamente aí vai trabalhar produtividade. E aí, geralmente, a empresa, né, define essa tarefa, essa produtividade antes e depois cobra, né, quanto ele vai gastar
em prospecção de novos clientes. Até a gente fez uma brincadeira, né? Você lembra do marketing de relacionamento? Chegou um cliente, quem que se atende primeiro? Aquele que já há 10 anos, né? Aquele que acabou de chegar. Então, o vendedor tem que ter tem que saber quanto que ele vai se dedicar, né, a buscar novos, quantos novos ele tem que conquistar, e depois você, né, tem essas métricas de avaliação dele, que é o próximo item. O tempo-tarefa, ele está demorando, vamos dizer, você tem mercados muito semelhantes, né? Essa comparação é sempre difícil em vendas, o pessoal não gosta muito, mas você tem, né, uma região mais ou menos igual. Um demora lá, em termos de tempo de tarefa, lembra que é ligar, né, fazer a visita, etc., média de 10 horas, e o outro demora 15 horas, né? Poxa, por que tem essa diferença? Então, como é que a gente pode melhorar essas 15 horas? O que está causando essas 15 horas? Né, em relação a essas 10, ou ao contrário, né, porque esse tem sido mais eficiente. Então, a ideia é aumentar a produtividade. Né? Então, aí tem sempre na estrutura, você pode trabalhar com o que a gente chama de gerente de vendas, gerente regional, né, um representante comercial, e, né, uma gestão mais simples ou complexa. Né? Então, você pode ter vários níveis aí, né, de vendedor. Você tem um grupo de vendedor aqui, que são gerenciados por um, depois por outro. Então, né, você tem uma complexidade gerencial maior ou menor. E tem essa questão, né, às vezes um representante, se ele não tem fidelidade, ele não é contratado por você, ele atende, inclusive, várias contas. Então, você internalizar um vendedor é bem mais caro, mas ele é exclusivo. Um representante, ele é mais barato. Então, esse é uma discussão que você tem em função, né, da produtividade, né, do que você quer. Como é que você motiva? Vendedor é uma atividade realmente, né, que necessita de algum tipo de motivação, de metas, porque senão ele, né, fica parado, recebe o salário dele fixo e não vai a campo. Né? Então, você dá recompensas, né, que a gente chama de intrínsecas, né, que envolvem o eu, né, quer dizer, ou seja, o que ele deseja de futuro, etc., e extrínsecas com, né, motivação para ele realizar o trabalho, né, ou seja, dar mais recurso para ele conseguir desenvolver melhor o trabalho dele. Né? E aí tem um plano, né, de remuneração à medida que essas metas são atingidas. Aí tem só uma reflexão, quando você pensa isso no longo prazo, pode ter algumas externalidades negativas. Né? No caso daquela remuneração variada, até que não, né? Imagino que o resultado dele está aumentando, né? Então, né, o variado está vendendo mais, está ganhando mais. Então, há uma preocupação, né, natural aí do esforço, ali acompanha. Já, quando você pensa no fixo, o que acontece? Há uma curva de aprendizado, né? Por isso que tem a ver, quando eu falei lá atrás, do ciclo de vida do vendedor. O que acontece? O esforço no começo é grande, porque ele está conhecendo os clientes, né? Sabe aquele que dá certo, aquele que não dá certo, tal. Só que ele sabe já, né, já fica, fala, esse cara não precisa visitar, o outro, então ele começa a ficar malandro, não vou vender para outro, cara é muito chato, né, e tal, e enfim, aí ele começa até, né, só se concentrar naquilo que é mais fácil para ele e não necessariamente para a empresa. E aí o esforço tende a cair, né, e né, o resultado, né, aumentar. Então, puxa vida, você tem um gap aí de desmotivação, o que causa desmotivação, então isso tem que ser muito bem, né, trabalhado, tem que ser observado, e algumas empresas, né, fazem esse remanejamento, né, da força de vendas, trocam o vendedor
de um lugar para o outro, então é complicado. Eu já ouvi até, né, por exemplo, nessa área, né, que eu conheço um pouco mais da agricultura, dizer vendas agrícolas, por exemplo, que eles têm alguns vendedores e, né, fazem, né, a tecnologia na agricultura tem crescido muito, mas a força de vendas não tem evoluído, ou seja, se fala do distribuidor, e aí, né, não quero trocar, né, porque ele é um cara, né, de repente ele muda, né, para outra empresa, então, assim, a questão é assim, o seu produto não pode ser dependente do vendedor, o seu produto tem que ser bom, não pode ter medo do vendedor, né? Então, né, tem um momento ali que você pode, tudo bem, no curto prazo você pode até perder venda, porque tem essa relação do vendedor com o cliente, mas tem que ser, né, realmente visto como algo de produtividade que precisa ser enfrentado, né? Então, é só tentar colocar aqui para vocês alguns desafios que é lidar com força de vendas. E aí a avaliação, né, dos vendedores, você tem os relatórios, né, que eles podem aí dizer por que deu certo, o que deu errado, né, como que está indo, e alguns, né, você elencar aí indicadores chaves, né, por exemplo, alguns deles, número médio de visitas, né, que foram feitas, o tempo, né, eu comentei com vocês já isso, né, 15 horas, 10 horas, a receita por visita, né, o tico médio, quando que ele está tirando, é lógico que é sempre na média, custo, né, por visita, então tempo, receita e custo, o custo dessa carga de trabalho, lembra que, né, que a gente falou, né, então não é só o tempo, é um custo também, a porcentagem de pedidos que ele está conseguindo, novos clientes, lembra da prospecção, se esse é um objetivo da força de vendas, e o custo, né, dessa força de vendas aí, como, né, porcentagem do total de vendas, isso como parâmetro, né, bem geral, né? Então, aí é só uma proposta, isso não tem no livro, de você avaliar, né, como que está a performance, né, das suas vendas, não só do vendedor, né, só para finalizar, né, como que está né, esse planejamento, como que está a gestão, né, aí eu perderia um tempão para discutir com você. Vejam que vendas, a gente tem MBA de vendas. Né? Aqui eu estou dando uma aula, né, dentro, né, de venda pessoal. Então, é um assunto assim, muito vasto, então eu paro por aqui. Eu acho que para vocês, como, né, conhecimento é o suficiente, tá? E aí, só para complementar, existem umas técnicas de vendas, agora entrando um pouco mais especificamente no processo de vendas em si, pessoal, esse é um técnico, vocês devem, não sei se alguém já ouviu falar, mas existe treinamentos, inclusive você pode pôr no currículo, se você quiser atuar na área de vendas, ou pelo menos, né, ter isso como uma opção, é legal fazer um curso, né, ter uma certificação, tem alguns que são, né, certificados aí, te dão esses certificados, e eles treinam essas pessoas para, né, nesse método. O que é situacional? Na verdade, resumindo esse método, é você forçar a pessoa a desejar o seu produto. Então, você, na verdade, vai criando empatia, né? Então, questões situacionais dele, né? Então, o foco não é o seu produto, não é o que você está vendendo, o foco é ele. Então, você começa, né, com o contexto dele. Depois, qual é o problema dentro desse contexto? Quais são os problemas né, do seu cliente? O que esses problemas implicam? Em termos de performance negativa, problemas, etc. E aí, você entra, né, perguntando com necessidade, que tipo de necessidade ele, né, tem para resolver esses problemas. E aí entra, né, quer dizer, você feito isso aí, né, fica muito mais fácil você colocar o seu produto, né, aí em conotação para solucionar essas necessidades, né?
E aí eu só trouxe como, né, para não dar uma visão só positiva, coloquei aqui que demanda, né, muito tempo, né, na negociação, né, não é qualquer um que consegue fazer isso bem, né, avaliar sempre porque se toda venda você, né, ficar fazendo todas essas perguntas, né, até se você revisitar né, esse cliente várias vezes, né, fica complicado. E esse é o exercício que a gente fez em sala de aula. Eu não me lembro, né, se foram divididos em grupos, e aí cada um definiu lá um produto que ia vender e tal. E aí, desde a proximidade, como é que você faz? Para quem que eu vou ligar, né? Quem que é o meu, né, cliente, né? Então, estou pensando isso, né, na venda pessoal. Pré-abordagem, eu vou ligar em tal dia, né, como que é melhor, né? Toda essa preparação. Aí eu vou lá, ligo, né, marco com ele, faço a demonstração do produto, aí tem aquele né, das objeções. Ele é muito caro, né? Não sei se vocês vão lembrar, daqui a pouco a gente queria que vocês falassem. E podemos fazer também isso à distância, né? Provavelmente vou ter que fazer com quem fizer marketing. Aí tem aquele fechamento, você fala, eu tenho que ir embora, você não vai comprar, olha, enfim, faz o fechamento e depois, né, você liga, acompanha, vê se ele está satisfeito, né? Então, bem rapidamente, essas são as etapas. E é lógico que a consequência da força de vendas é gerar um marketing, né, de relacionamento. Na verdade, a ideia principal é criar relacionamentos de longo prazo aí com esses clientes, né? A gente já falou sobre isso, tá bom? Então, essa é a ideia geral desse capítulo que fala de marketing direto em vendas, ou seja, marketing pessoal, tá? Então, vou só voltar aqui. Pessoal, alguma questão? Pro Polishop, né? Isabela falando aí, né? Algum comentário? Tudo bem? Alô? Tudo bem, professor. Legal, mas vocês estão aí. Você sabe que ontem essa coisa de você falar, o professor ficar com a câmera ligada, né? Um de vocês falou, não lembro quem, e que ajude e tal, e aí realmente eu falei, puxa, eu não vou falar isso agora, mas no próximo semestre eu sei que tem dificuldade aí, né, de alguns, mas eu vou incentivar todos os alunos a ficarem aí, porque tem aquela história da concentração, né? Mas voltando aí, só eu queria saber, com esse assunto, eu sei que é maçante, é conteúdo, é aula expositiva, é tudo ao contrário do que a gente falou ontem, mas, enfim, tenho que passar pelo conteúdo. Né? Algum ponto aí que vocês gostariam? Tudo bem? Professor, eu só queria tratar assim um pouco das mudanças que tiveram que acontecer para as empresas, principalmente de vendas de produtos e serviços, nesse período de quarentena, à distância e tudo mais. Como que elas podem se adaptar? Claro, tem a internet, né, para eles venderem seus produtos, mas nem todas têm essa capacidade, sabe? Eu queria Concordo. saber um pouquinho da sua opinião. Assim, o que aconteceu muito? Bom, primeiro que as vendas caíram muito, viu, Yasmin? Né? Assim, muita coisa está vendo aí, né? Os índices de economia estão saindo e está assustando muita gente. Né? Então, assim, a atividade industrial diminuiu muito e, consequentemente, a função do vendedor também, né, diminuiu muito. Mas usar instrumentos, né, que nem aí, né, desde você ligar, desde você fazer a visita, você faz um call, né, faz como, né, a gente está fazendo aqui, usando esses instrumentos de relacionamento. E eu acredito, Yasmin, na verdade, que o pós, né, aí pandemia,
é que vai ser diferente, né? Porque provavelmente aquela visita que você tinha, que custava e tal, ela vai ser feita né? Porque tanto tanto o vendedor quanto o cliente vão se acostumar a usar essas tecnologias. Eu entendo Sim. dessa forma. Então, assim, vai custar, sim, eu acredito que vai, aquela venda interna que a gente chamou, né, o vendedor interno, venda interna, deve crescer muito. Até porque, eu vou dar um exemplo na agricultura, o sal mineral é um tipo de produto que tem empresas pequenas, muito locais, a produção de gado, né, pecuarista, que são feitas com a visita do vendedor à propriedade. É muito comum isso. E hoje tem produtor que não quer receber a visita né, que está com medo, né, de ser contaminado, não quer ter contato com esse vendedor. E faz muito sentido, ele, né, visita várias pessoas, etc. Então, isso já está mudando. Então, talvez alguns setores, né, algumas vendas, né, com certeza vão mudar. Né? E aí, mais importante, aí você ter esse banco de dados aí atualizado, né, para poder captar bem, né, quem são os seus clientes. Mas ela não vai deixar de existir. Né? Eu acho que é por aí. É bem preocupante, porque ao mesmo tempo que tem algumas empresas que estão prestes a falir, por exemplo, eu fico pensando nessas pequenas, por exemplo, pensar na Governadora em Piracicaba, que tem aquelas lojas de rua e tudo mais. Depende exclusivamente disso, nem todas conseguem começar um e-commerce e já começar vendendo horrores. Enquanto tem outras empresas que estão bombando, por exemplo, supermercados. Aqui em Águas, pelo menos, vai de final de semana, tipo, o estoque já está quase acabando, sabe? Eles estão tendo que repor muito mais porque a galera tá comprando muito mais. E também isso que você falou de televendas e tal. Meu pai tem uma empresa de call center que vende seguros, empréstimo, plano odontológico. E, meu, tá bombando agora, bombando demais. Tá tendo que contratar no meio da pandemia, sabe? É bem um contraste que a gente pode ver. Sim, sim, é isso aí. São setores que. Agora, sim, eu acho que seguro talvez vai dar esse boom agora, né? Mas depois tende né, a estabilizar. Então, está crescendo esse bolo, eu acho que agora que é o momento de você defender o mercado, né? Conseguir crescer junto com esse mercado e depois, né, ficar mais fácil de você manter. Mas legal, Yasmin, obrigado. Acho que, né, tudo bem? Respondeu? Não sei se respondeu, mas, enfim, é uma discussão aí que fica, né? Legal, legal. Bom que você abriu a câmera aí, né? Facilita. Eu não faço com você, agora eu vou desligar, porque eu tô horrorosa. Imagina. Tem mais algum ponto aí? Alguém que gostaria? Eu sei que o assunto, às vezes, né, por trabalhar até mais esse mercado business to business, ele é complicado. Eu vou dar tem uma máquina, eu conheço um amigo, ele é argentino, e a máquina é produzida, ele é praticamente um vendedor. E ele sofre, porque é uma máquina que embala aqueles sachês, né, de maionese, e ele tem que fazer esse processo, né? Faltou uma peça lá, o pessoal não está conseguindo, ele tem que ligar lá, né, na Argentina, conseguir a peça. Então, esse vendedor tem realmente esse papel aí de solucionar, né, problemas aí do dia a dia do cliente. Eu vou fazer, então, antes deixa eu ver se aqui tem. Quem que quem que é representante da turma de vocês? É a Eloá, mas ela não faz a matéria. Ela não está fazendo a matéria, né? Eu lembro dela, né? Só comentar uma coisa disso que você e a Yas estavam falando agora, que quem está sofrendo muito são as agências de turismo, né? Está sendo muito difícil para elas esse período. E aí tem algumas grandes que estão fazendo muitas estratégias de promoção, assim, tipo aquela Urb, não sei se vocês conhecem, mas elas estão fazendo, você se cadastra e você consegue receber muitas promoções exclusivas, as promoções estão com um preço, assim, surreal, porque eles estão tentando se movimentar nesse mercado. Então, tipo, tem grupo no Telegram, tem rede de e-mail, então eles estão tentando de toda forma, tipo, atrair gente, se comunicar com os clientes. Eu achei isso muito interessante, tipo, é uma forma de reagir, né?
Sim, sim, eu acho que essas são a ideia de inovar, né? Sair da sua caixa aí, né? E essas que vão conseguir sobreviver. Uma passagem para Flórida, não sei, enfim, estava, sei lá, $2.000 e depois, hoje está 1.000, né? E de volta. Assim, tá certo que o dólar deu, né? Essa subida aí, mas eu acho que o caminho é esse aí mesmo, né? Sim. Pensar aí, né, em soluções que... você sabe que eu mesmo, assim, estou pensando, tudo bem, eu tenho uma estabilidade no sentido de professor, etc., mas eu fico pensando em negócios, né? Que tipo de negócio, até pensar em alternativas de educação à distância, né, que vão estar no mercado. Acho que a gente tem que até depois, né, eu ia propor para você fazer esse monitoramento. Eu acho que agora, não sei se é muita coisa, final de semestre, mas repensar em profissões, né, o papel do administrador, né, em coisas, por exemplo, resgatar. Lembro que eu fiz uma pergunta para vocês do que vocês queriam estar, onde queriam estar daqui a 10 anos? Sim, rever, né, isso, ou assim, o que né, mudou, né, o que vocês precisam se adequar em termos de capacitação para esse novo futuro, né? E a Yasmin está falando que vai estar na Exalc ainda, né? Eu acho que... Pessoal, vamos passar, então, para... Eu só tenho mais um ponto que eu queria só dar fechamento dessa questão com a apresentação ontem. Na verdade, não foi uma apresentação, foi uma discussão ontem sobre esses desafios do EAD, certo? Então, eu gostaria de propor o seguinte: esse é o meu fechamento, é lógico que a execução não depende só de mim, mas essa é a minha proposta, tá? Não sei se o Matheus estava aí, né? Você está aí, Matheus? Acho que não. Ah, tá. Então, sim, professor. Estou sim, professor. Então, Matheus, assim, até você que começou, né, falando, eu acho que resgatou e você também resumiu aí, né, pelo que eu entendi até ontem, você compilou, né, falou, eu tomei essa discussão, né, parece que você se tornou aí uma liderança natural nesse processo. Então, eu estou passando, lógico, no seu nome para personalizar, mas, assim, pode ser, né, qualquer um, e aí é uma proposta, para não ficar, né, assim, só no levantamento dos problemas, tá? Então, o que eu pensei em realizar? E aí pode ser feito, né, Marquesal e Opticom, ia falar, né, convidar o Luiz. Eu estou falando nessas pessoas porque é o que me vem, mas talvez eu não seja aí justo, e então fiquem à vontade, né, qualquer um aí que comprar a ideia, tá? Pode seguir para frente ou não. Eu não sei se é um hackathon, mas eu acho que a gente tem que propor soluções para cada um dos aspectos levantados, tá? Independente de... Vendo também, professor. Ah, que legal, Luiz, obrigado. Se a solução vem do professor, se vem do... aí é o outro, né? Porque, então, você tem um momento de levantar os problemas, um segundo de compilar, né? De transformar isso em soluções, e depois quem vai tocar as soluções, né? Mas, enfim, então, esse seria um momento 2, eu vou passar bem rápido. Esses hackathons, né? Acho que o Luiz conhece bem. Eu acho que alguns de vocês participaram, foi? Né? De um hackathon aí. Foi. Acho que o Lucas e a Ana Caroline também, que acho que está aqui. E aí quer dizer, pegar soluções, né? Fazer um esforço, uma maratona, né? Então, eu acho que, ou pode ser um outro tipo de dinâmica, enfim, o que me veio na cabeça aí, tá? Então, assim, a ideia você começou lá com o pessoal de programação, ficar lá, bater 10 horas e tal, trabalhando em alguns problemas para solucionar
alguns, né, no caso deles, computacionais, né, isso trazido para a área de gestão algumas coisas. Eu levantei, isso pode ser também repensado, mas eu levantei 10, para ficar bonito, 10 pontos, mas podem ser mais, menos, ou reagrupados, e pensei em alguns desafios mais gerais, assim, repensar o EAD mesmo, tá? Essa ideia de mercado que eu estava falando para Maria Clara é uma delas, né, de repensar. Interatividade na aula, né? Então, vocês falam câmera, lembra que eu falei coloquei aquele mural lá, que pedra, mais, né, dinâmicas ativas, menos positivas e tal. Falar sobre conteúdo, né, disponibilização, adaptar o formato EAD, pensar, né, no programa EAD, comunicação aluno-docente, papel no monitor, né, gostei, acho que a própria Eloá que falou, né, de não usar um e-mail confunde, enfim, o WhatsApp ajuda, avaliação, né, acho que o que mais vocês, lógico, na perspectiva do aluno, a avaliação é o que é mais, né, importante, é mais onde ele se prepara e fica preocupado. E aí tem alguns pontos, eu não vou, né, detalhar, que isso pode ser, né, esses e outros pontos aí. O pessoal, né, aquele treinamento aí do PET, né, que a Yasmin organizou, e o grupo, essa questão do mindfulness, enfim, coisas que tem a ver com, né, separar, por exemplo, a rotina, né, que é a que me chamou atenção, né, talvez vocês também tenham outros pontos. A gestão da aula, né, ou seja, foi comentado, a presença, faz no começo, faz no final, e aí não sinto, porque não estou lá e tal, gravar ou não gravar as aulas, não lembro o que o Eduardo falou, atividades extras, né, grupos de extensão, aí o Lucas falou do Excel e tal, eu acho que não é só no conflito, mas também, né, enfim, como que a gente, né, incentiva, enfim, organiza essas atividades aí, que são oferecidas, eu entendo, até pela própria universidade. Como capacitar aluno, professor, né, onde capacitar, realizar alguns tutoriais, talvez, não sei, ou buscar alguns que já existem, e aí uma dinâmica de futuro, na verdade, uma dimensão de futuro, fazer um benchmark como está sendo acontecido, né, em outros países, tecnologias que existem, casos de sucesso, fracasso, então é isso, tá? Então, Matheus, Lucas, estou só direcionando aí essa ideia, poderia ser feito, por exemplo, em agosto, e com algumas propostas, ou antes, né? Mas assim, dividiria em grupos de trabalho, né? Então, esses grupos de trabalho sairiam com soluções propostas para cada uma dessas dimensões, tá bom? Achei muito bom, professor. E isso já não seria algo vinculado à disciplina de Marketing 2, seria algo mais paralelo mesmo, né? Pensado no curso. Sim, sim. Infelizmente, Matheus, você vê a nossa programação, né? Não temos como incluir isso, né? A não ser que vocês estejam dispostos a realizar essa atividade, mas eu não posso cobrá-los, né, disso. Não, eu acho até melhor, né, que seja mesmo uma coisa paralela, desvinculada de nota, tudo assim, mas assim, pela força de vontade dos alunos de querer propor soluções, não só apontar os pontos fracos, mas os pontos fortes e, acima de tudo, os pontos que podem ser melhorados, né? Então, achei excelente a proposta, professor, muito bom. E vou sim conversar com o pessoal, inclusive o Felipe, que também assumiu esse protagonismo junto comigo. O Lucas, que não está aqui, porque ele não cursa mais essa disciplina, mas que também assumiu o protagonismo quanto a isso. A gente se compete sim a tentar tomar as atitudes para fazer isso aí para frente, professor. Excelente, que bom. Professor. Oi, pois não. Deixa eu te perguntar, o Matheus também é membro do Opticum? Se você quiser passar essa demanda para a gente ajudar, organizar, concretizar, você, por favor, fique à vontade. Sim, eu pensei, até a gente fazer com, né, a ajuda dos grupos de extensão, talvez até para poder amplificar, né, essa iniciativa, mas esse foi o meu, assim, para fechar esse assunto, né, com algo mais
Tem um artigo de Harvard, né, daquela Harvard Business Review, que ele fala, ó, brilliant strategy, but can you implement it? Ou seja, tem muitas ideias, né, tudo, e no começo estavam desorganizados. Acho que vocês levantaram bem, organizou, mas se não, né, não pensar nisso, não organizar, fica vazio, né, começar o segundo semestre da mesma forma. Então, legal, fico feliz, eu passo sim esse material aí, e aí você contem comigo, né, na verdade, também, assim, na dinâmica, enfim, o que vocês acharem interessante eu contribuir, ok? Então, fechamos essa parte aí, não que a gente não possa discutir aí outras coisas, tá? E parabéns mesmo, né, pela dedicação aí de vocês. Ok? Então, vamos para o item final, essa aula final. Estou até, assim, já saudosista em relação à turma, né? É difícil, é o último assunto, né? Último tópico, último capítulo, né? Já vai deixar saudades aí, né? Nós ficamos para a história, né? Como eu vi um meme, assim, né? Dizendo ali para aquele de Volta para o Futuro, falando com o professor lá, né? Como é que é o nome dele lá? Né, aquele filme clássico, né, dos anos 1980, e falou, não, Martin, né, Martin, não vá para 2020, né, aconteça, né, o que acontecer. Então, a gente vai se lembrar disso aí, vai ficar uma turma muito marcada, né, porque a nossa relação foi exatamente nesse contexto, vocês vão lembrar das disciplinas que a gente estava fazendo. Bom, esse último capítulo, ele fala sobre essa gestão, né, voltando aí onde que eu incluí, então ele está aqui em cima, né, eu acho que ele reflete tudo isso aqui, e aí, assim, faz uma reflexão, as tendências práticas, na verdade, vocês atualizaram ali com aquele material. Acho que o livro, né, quando fala tendências, ele fica desatualizado. Mas, enfim, quais são esses fatores, né, de um marketing interno, né, eficaz, porque agora a gente está falando... E isso na literatura, vocês devem ter visto lá o Chandler, né, estrutura e estratégia, ou seja, eu tenho a estratégia, é isso que nós estamos falando, né, como que a gente organiza a gestão dessas melhorias, dessas dimensões apontadas como desafios no EAD. Como eu organizo isso aí, né? Então, eu tenho a estratégia, mas de uma estrutura de gestão, enfim, para que isso seja concretizado. E aí entra, né? Ou tem uma literatura também do custo, na nova economia institucional, que fala muito dos custos de transação, e aí né, fala das estruturas de governança, que são estruturas mais eficazes para você trabalhar com marketing, que é o nosso caso. E aí entra um papel, acho que, né, vocês vão fazer o plano de marketing, por exemplo, né, terminaram, na verdade, e incluir uma dimensão social é importantíssima, né. Mas, assim, na estrutura do curso eu acabo deixando isso de lado, mas, assim, tem que forçar, né, se talvez tivesse mais uma disciplina de marketing, eu acho que o trabalho final eu focaria no plano de marketing social. Acho importantíssimo, né, um treinamento, né, criar, né, capacitar futuros gestores para lidar com essa dinâmica social, né, de responsabilidade social. O Luiz passou esse exemplo da Bombril, né, eu acho que uma empresa que tem essa conotação, essa preocupação social, né, de estar acompanhando o que está acontecendo no mercado, etc., nunca, né, assim, se isso você tem internalizado no processo de gestão, duvido que a empresa lançaria, né, esse produto no meio aí, né, isso, não sei se todos viram aí o material dele, eu até incluí aqui, para reforçar exatamente essa questão, né, das diretrizes, dos valores, né, o valor da organização não está só na missão,
ela tem que ser realmente efetivada e concretizada no dia a dia da organização. Quais são as ferramentas, né, para melhorar as atividades de marketing, controle, né, implementação, né, como marketing é uma atividade de planejamento, implementação e controle, e todas elas, das áreas funcionais. Então, o que o capítulo discute é exatamente isso. E o que as empresas, né, precisam ter aí para, né, quais são os desafios aí do futuro. Então, algumas delas, eu vou passar rápido, porque tem até eu sugiro de leitura, eu até né, termino aí com uma sugestão de leitura para vocês, nas férias, que mas daqui a pouco eu chego lá, né? Mas eu tenho um que até está na Harvard Business Review também, que é estratégia, né? Do Porter, e ele fala que eficácia operacional não é estratégia, né? Então, estratégia é posicionar no mercado e tal. Isso aqui é eficácia operacional, é como, né, você vai fazer para melhorar ou conduzir da melhor forma. Então, né, a gente tem que entender isso, que esses processos são para você melhorar, né? Então, reengenharia é um negócio muito da década de 1980, né? Esquece as pessoas, né? Eu não sei, muito radical. Essa coisa não deu certo, mas está aqui, é um modelo de negócio aí da década de 1980 que o pessoal entendeu que não, né? E aí eu volto no finalzinho com uma reflexão sobre isso, que a empresa não é só objetivo, né? A empresa são pessoas, tem cultura, tem outros aspectos. Terceirização, quarteirização, né? Se você não consegue fazer, contrata, né? Então, acho que é outra maneira, né, interessante de se fazer, né? O marketing é uma que terceiriza muito, porque você tem as agências de propaganda, né? O próprio distribuidor, né? Você não vende direto, você usa um distribuidor. Então, a maioria, né, ou grande parte das ações de marketing são terceirizadas. Benchmarking, né, também, né, sempre, né, é uma ferramenta importantíssima, sempre eu faço essa pergunta e, assim, né, a maioria acaba esquecendo que você pode olhar, né, para o que está acontecendo no mercado, né, não ficar só preso à sua situação, né. Quer dizer, o problema do EAD não é só aqui na Exalc, é do mundo inteiro, né, né, as universidades estão dando aula EAD, né, então vamos ver, né, quais são os casos de sucesso. Parceria cada vez mais, né, essa ideia de existe o Partner, os Customer Relationship Management, o CRM, e tem o Partner Relationship Management. Então, tanto essa relação com fornecedores como clientes. Empresas cada vez maiores, eu acho que agora, pós-pandemia, vai ter um processo ainda maior, né? Empresas cada vez maiores, tá? Algumas, né, como teve aí da Embraer e da Boeing, ela acabou não acontecendo, mas teve crise no setor. Mas a tendência é empresas, né, realmente ficarem cada vez mais gigantes. E é lógico que isso tem um impacto totalmente na eficácia, na dinâmica do mercado. Globalização tem que pensar, né, assim, embora a gente, né, a The Economist tem a capa da The Economist desse mês, fala assim, bye-bye, né, globalização, e, enfim, tem uma conotação muito negativa, né, porque é o que está acontecendo agora no pós-pandemia, né, muitos produtos locais, né, essa ideia da autossuficiência, não quero comprar mais produto da China, né, vai estar contaminado, enfim, mas é um assunto importante. Achatamento, reduzir os níveis, né, isso com certeza. Geralmente, quando você tem um problema, quem é demitido não é o pessoal que está no chão de fábrica, porque ele está lá, né, fazendo, produzindo, a não ser que você inclua uma nova, né, invista uma nova tecnologia, mas isso, né, no momento de crise, dificilmente ocorre. Não é o executivo, né, que ele está, é exatamente o cara que está no meio, né, da gestão. Esse que é o primeiro, né, é o gerente, é o diretor, esse que perde o emprego. Focalização, né, o que é o principal? Vamos vender coisa, vamos, né, sair do que a gente não faz bem,
e vamos ficar só com aquilo que nos interessa, né? Essa é a questão da ciência, né, que eu falo da justificação. Então, vocês vão fazer... Então, quando você pega um artigo de marketing científico que vocês vão apresentar amanhã, é um artigo que pega um problema de pesquisa e trata ele com estatística, né, vai a fundo, justifica cada variável. Esse é o pensamento científico, né? Então, isso é interessante. Você perde amplitude de explicação, mas você ganha, né, em validade, né, em confiabilidade daquilo que você está medindo. A coisa da aceleração, né, responder, né, eu acho que aí, o que a Yasmin, por exemplo, né, estava falando dessas empresas, tem 3 perguntas, né, porque qual foi a causa, e a terceira ir para a solução. Então, né, vamos para a solução, e quanto mais rápido, né, quando a gente fala em estruturas internas, competitivas, a gente fala empresas que participam de cadeias, que são coordenadas, que têm estruturas flexíveis e adaptáveis, né? Ou seja, né, a adaptação é fundamental por esses momentos, né? Quer dizer, muita empresa que não era eficiente, enfim, vai desaparecer. Talvez até algumas que sejam eficientes, mas não tiveram essa capacidade, né, ou condições de reagir. Empoderamento, eu vou delegar um recurso para quem está lá na frente, né, a camareira a gente falou isso em serviços, a camareira do hotel tem uma reserva numa conta que ela pode usar R$1.000 por mês com clientes que ela achar que são, né, interessantes de se manter. Então, ela vai lá, compra mimo, enfim, porque ela está na linha de frente, né? Então, você empodera, né? Ela não precisa ligar para o gerente para tomar a decisão, ela mesma faz. Ampliação, né? Quer dizer, você é uma solução, a gente falou isso agora em vendas, né? Então, você não resolve só o problema, né, do seu produto, né, ou fala do seu produto, mas sim soluciona, né, um problema, né, serve como um solucionador do problema do seu cliente. Monitoramento de mídias sociais, o que está acontecendo, né, a gente discutiu isso bastante lá no capítulo de marketing digital, que saiu fora do controle, né, da empresa. Antes a empresa pegava, fazia uma propaganda, ok, né, via qual a reação. Hoje está nas mídias sociais, né, então quem compartilha não é a empresa, o consumidor, vai de consumidor para consumidor, e, enfim, então você tem que monitorar, senão você não sabe o que está acontecendo. E esse data mining, né, que a gente viu aí também, né, uma empresa hoje que não tem um sistema de informação de cliente, que não sabe o que está acontecendo, né, não usa isso, está perdendo vantagem competitiva. Você tem que ter informação, né? Informação gera dados gera informação, informação gera inteligência. E aí, desse marketing interno, né? Ou seja, tem o conceito lá de internal marketing que a gente viu, que era lá de serviços, que é você treinar funcionários, né? Satisfação de funcionário interno, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante também, mas aqui o conceito é um pouco mais amplo, né, do marketing interno, que é exatamente transformar esses clientes aí numa situação mais aí, né, de acreditar. A gente vai falar do marketing criativo, né, de transformar a empresa orientada para o mercado, né. Vou dar um exemplo de uma agência que eu fui uma vez, que eles tinham um boneco que é uma agência, né, já é focada muito em marketing cliente, mas aquele boneco representava o cliente, né, deles, né, as empresas, e todo mundo entrava e falava, poxa, nosso cliente, né, deixa eu pensar nele hoje. Então, ele estava lá para as pessoas não esquecerem de quem são os clientes, né, como que eu posso satisfazer, como é que ele acordou hoje, né, então, assim, entrar, né, no mind, né, entrar no dia a dia, na rotina, no pensamento das pessoas, né? Não só de quem está envolvido com marketing, mas, né, de toda a organização, né? Esse é um desafio, né, você trabalhar com orientação para o marketing. Essa é uma estrutura, né? Então, que você teria, né? Lógico, não precisa ser tão complexa assim, mas você teria um diretor,
um gerente mais, né, administrativo de marketing, né, que vai relacionar com finanças, né, então fazer esse processo mais administrativo do marketing, esse ligado com comunicação, né, promoção e vendas, promoção aqui, né, promoção de vendas, né, mais comunicação, vendas está aqui. Caso você tenha aí, né, uma força de vendas, né, ou você realmente separe. Como há um conflito de, por exemplo, empresas de bens de consumo, tem um diretor de marketing de vendas e tem um diretor de marketing, né, tem um diretor, ou seja, as áreas, né, são separadas porque tem um conflito entre vendas e marketing. Então, em geral, né, eles têm o mesmo nível aqui. Em algumas empresas, eu coloquei aqui trade marketing, porque essas empresas de bens de consumo também tem um setor que é muito legal. Você pode também colocar aqui diretor de marketing, diretor de vendas e diretor de trade marketing. Ou, né, trade marketing está aqui, nem está aqui embaixo de marketing. Tem vantagem e desvantagem. Trade marketing é aquele que faz o sell-out, né, no supermercado. Então, ele realmente está pensando, né, lá no ponto de venda, em fazer a coisa acontecer. Só que ele não, né, tem que ter uma certa liberdade também, e algumas empresas têm diretor de trade marketing, né, ou seja, de tão importante que é essa área aqui para bens de consumo. Aí tem a parte da pesquisa, que pode ser feita aqui, por exemplo, pelo, né, pessoal de comunicação. Aqui, quando a gente tem, né, só voltando à propaganda, a gente chama de house. Quando você tem uma parte da comunicação, você faz folheto, você tem um pessoal lá que mexe com design, né, geralmente, né, com coisas mais, mexe em alguns aplicativos, né, então, você tem, né, isso interno, a gente chama de house. E a pesquisa, né, não sei, é só para empresas muito grandes, né, que tem isso aqui geralmente é feito até pelas agências de propaganda, as pesquisas. E quando você tem essa necessidade de criar novos produtos, né, isso pode estar dentro aqui, né, de produto, de venda, ou até, né, aqui de pesquisa. Mas, assim, isso é só um exemplo de como que poderia ser uma estrutura de marketing. Algumas coisas, assim, acontecem, por exemplo, quando você tem várias marcas, cada marca é independente uma da outra. Então, por exemplo, você tem o diretor de marketing da marca A, diretor de marketing da marca B. E aí, dentro da marca A, você tem comunicação, você tem, né, todas essas partes aqui. Às vezes, você tem uma agência, né? Então, você tem a BR Foods, por exemplo, a Ambev. A Ambev tem a Skol, tem a Brahma. São, né, totalmente, você tem o diretor de marketing da Brahma e o diretor de marketing da Skol, né? Eles têm agências de propagandas diferentes, eles têm uma autonomia, né, funcional bem diferente entre eles. E aí, como que você vai organizar, né, isso, né, uma maneira geográfica, né, se você tem, né, uma região, o McDonald's, por exemplo, né, você tem as divisões ali no mundo, e aquilo que eu estava falando, né, da estrutura aí de vendas, você tem um vendedor lá que é nacional, depois você tem um gerente regional, de zona, de distrito, e você tem um vendedor. Então, né, só para mostrar que você tem hierarquias, né, dentro do marketing. Você pode organizar também por produto ou marca, que eu estava comentando com vocês, e esse, né, produto e marca vai se relacionar aí, né, de maneira igualitária com todos esses, né, agentes, né, tanto internos, né, como financeiro, como externos, né, como agência de propaganda, a mídia, né, vai realmente cuidar do brand equity, né, do produto. E aqui, quando falar de produto, eu coloquei junto o mercado, né, no livro separa, mas é praticamente igual. É que aqui a minha versão está no inglês, né, mas assim, gerente de produto, né, que é Product Manager, né, assistente, né, de gerente de produto, enfim, pesquisador, né, assistente, aliás, de produto, research, né, em communication, né, então pesquisa e comunicação.
Então, você pode ter uma estrutura, né, mais triangular, mais verticalizada, né, ou, né, mais horizontalizada. O que tem sido, assim, comum, que eu tenho visto, em bens de consumo, principalmente, é essa estrutura aqui mais triangular, né? Então, na verdade, você tem vários triângulos dentro, né, das marcas que a empresa tem, que é o que eu comentei lá com vocês, né? Então, isso acontece, por exemplo, tem mudado muito o setor de insumos, que eu acompanho bastante na agricultura. Essas empresas têm, né, trabalhado, que fornecem insumos, BASF, Bayer, etc., tem as suas marcas, e aí cada marca tem aí uma estrutura separada. Eles trouxeram isso né, de bebidas, por exemplo, que é assim. Então, a ideia de ter orientação para mercado, né, aquilo que eu estava falando, de colocar o boneco lá do cliente, então, né, disseminar esse entusiasmo, né, eu acho que até aqui o termo correto é realmente orientação para mercado. O aluno que está fazendo mestrado, a disciplina esse semestre comigo, da pós, e ela lá do CPE, a Ana, e ela está com um trabalho muito legal, ela chama Dynamic Capabilities, está usando uma teoria, a gente fez a coleta com 90 né, revendas agrícolas e orientação para o mercado, né, e é interessante o resultado, ele separou, tem orientação para venda, orientação para o concorrente e orientação para o cliente, né, e aí como que as variáveis, né, que a empresa tem de marketing geram uma percepção, né, de eficiente em relação a essas variáveis. Ou, resumindo, existe aquela escala de orientação para o mercado, que é bastante conhecida, do Colli Jaworski, é um paper, quem tiver interessado, da década de 1980, que foi exatamente essa, né, preocupação de... né, você tem a preocupação com o produto, depois passou a ter preocupação com venda, né, enfiar o produto no cliente, depois uma preocupação com o marketing, e agora o marketing societal, ou seja, não é só com o seu cliente, mas é com o mercado como um todo. E aqui, né, tipo, lá está lá no livro, aqui eu colo porque eu tenho a versão, né, em inglês, digital, mas não sei se algum de vocês conseguiu comprar aí o livro em português. E vocês conseguem comprar também o livro online, né? Assim, não precisa ser ele físico, né? Hoje tem a opção, ele sai bem mais barato. Quem quiser ter aí, né, essa literatura, já que a gente seguiu, né, o capítulo do livro do Kotler, o curso inteiro, né? Então, se realmente é um checklist para você, né, você pode pôr uma escala Likert aqui, né, ou pontos, e saber se realmente a sua estrutura, né, não só o marketing, mas toda a sua empresa está com uma visão de marketing, né, que é interessante. E aí tem essa preocupação social, né, ou seja, que o social antes era visto como custo, né, uma obrigação, e hoje, né, realmente, né, as ações sociais a gente tem visto bastante, né, uma coisa que aconteceu muito com a pandemia, como você não tem vendas, né, você, né, focou a sua comunicação em ações de doação de produto, né, daqui a pouco a gente vai falar de marketing de causas, mas realmente, né, a empresa é boa, a empresa é ruim, então isso realmente as empresas perceberam que é o DNA da marca, a empresa é viva, há uma personalização, uma humanização da empresa, e aí ela tem que ser boa, né, a marca tem que ser boa, e não é só vender o produto dela, ela tem que ter dar algum retorno para a sociedade. E aí tem uma série de benefícios aí, né, com relação a isso, né? Então, as dimensões, né, éticas, legais, né? Então, a empresa tem que ser ética, a empresa tem que cumprir a lei, né? Ela tem que ter uma consciência social, e a questão da sustentabilidade, na verdade, que aborda, né, essa questão, né, social, ambiental e econômica. Ou seja, a empresa também tem que gerar lucro, tem que sobreviver, então, né, faz parte também da sua sustentabilidade, né? Então, por exemplo, toda essa discussão, né, de empresas que lidam com alimentação infantil, né, isso é um tema complicadíssimo, né, porque
a grande maioria, né, dos produtos, de alguma maneira, pode fazer mal, né, para as crianças. E aí, como que você lida, né, com essa discussão? A gente já teve, o ano passado, eu orientei uma aluna que fez um trabalho muito bacana, né, com esse tema, e a gente fez uma discussão em sala de aula, na disciplina de Marketing 2, foi muito interessante. Chamamos uma pessoa da indústria, né, produtora, que produz alimento, chamamos uma mãe, né, quer dizer, representante da preocupação das mães, e uma pessoa de lei, né, ou seja, de comunicação e tudo, e uma agência de propaganda, e a menina apresentou lá os resultados. Foi um debate riquíssimo, né? Só para ter um exemplo, né, de coisas que, assim, eu acho que para a formação de vocês isso é importantíssimo. Às vezes você vai ter que trabalhar numa empresa que tem esse dilema, né? É legal você trabalhar numa empresa que, né, não tem problema nenhum, mas nem sempre é assim, então você tem que lidar. Esse é um vídeo. Esse material vai ficar com vocês, né? É só um vídeo, se vocês quiserem, só para vocês assistirem depois, tá? Que fala da sustentabilidade. O Walmart ganhou um prêmio, então acho legal como que ela fez um comercial sobre isso e mostrando todas as suas ações. Eu acho que é muito legal, né? Nessa linha do marketing aí mais responsável, tá? E aqui uma proposta de como produzir plano de marketing social, eu acho que isso é interessante, ou seja, não pode ser de uma maneira muito... tem que ser organizada, tem que ter um propósito. Por exemplo, você vai fazer, você é Avon, né, marca Avon. Você vai fazer uma ação social, você não vai fazer com crianças, você vai fazer com mães, né, ou mulheres, porque o seu público-alvo são as mulheres. Então, ela tem que ser pensada do ponto de vista não só da repercussão positiva, né, eu concordo, lógico que isso é importante, do impacto social, mas quanto que isso vai reverter, né, em material para você divulgar das mídias sociais, em visibilidade, né, em relação principalmente ao seu público-alvo. Então, isso tem que ser muito bem pensado. E aí eu agradeço né, eu já comentei, aqui é só o que o Luiz trouxe aí para a gente, né? Então, aí, alguém comentando sobre essa infelicidade, né, de nossa, justamente agora, né, que teve toda essa discussão do racismo, alguém que sente na pele, né, assim, olha, é isso mesmo, nós negros, né, quer dizer, então tem uma falta, né, vocês precisam se colocar no lugar do outro, né, uma empresa que não se coloca no lugar do outro, né, vai acabar fazendo esse tipo de ação. Então, aí que está também a importância de você ter uma empresa, que a gente fala tanto em diversidade, né, mas como que isso gera valor? Se você tem, né, uma diversidade étnica, você vai conseguir, dentro da sua empresa, você vai conseguir pensar sobre todas as perspectivas, né? Se você tem, por exemplo, pessoas com deficiência, você também, né, fala, puxa, olha, realmente, né, na perspectiva, né, de alguém com deficiência, né, olha, precisamos pensar, não é só ter lá acessibilidade, você tem outros parâmetros, né, que têm que ser agregados. E aí o comunicado, né, a resposta aí da empresa nas mídias sociais, né, tentando se desculpar, mas aí o estrago já foi. E marketing de causas, que o marketing social é uma coisa mais abrangente. E o marketing de causa é uma causa, né? Até assim, o marketing de causa pode ser um caminho para você fazer o marketing social. Eu até era lá com o Enactus, né? Era uma aluna de administração, a gente tentou fazer sozinho, eles acabaram optando por pegar o projeto e realizar. Mas foi bom, eles vieram, eu não tive chance de ver, mas é um contato que uma empresa que eu conheci, o dono, o responsável, ele criou essa empresa, chama Cause, e ela ajuda, é uma empresa de consultoria que ela ajuda outras empresas a realizar causas. Então, você contrata, eu quero fazer um marketing de causa, então você contrata essa empresa, e essa vai pensar no público-alvo, o que tem que ser feito e tal, né? Então, assim, Pampers tem a ver com criança, né? Unicef, programa da Unicef, tem tudo a ver. Né? Um abraço essa causa, em vez de eu fazer
uma doação, enfim, né, mais aleatório, né, vou fazer exatamente algo que vai me gerar valor, tá? Algumas coisas aí, dicas também, vocês têm lá no livro, e, né, que são dicas de sucesso, né, para que, né, essa causa aí seja eficiente. E aí vem o final, né, que é assim, bom, eu tenho que controlar, eu tenho que ter métricas aí de marketing, que é implementação e controle, tá? Vocês conhecem bem esses termos, né, de administração, e aí eu tenho essa perspectiva que eu gosto muito, que não é só, né, você ter a perspectiva de eficiência sobre metas, né, que esse desenho estratégico. Quais são as metas, como eu vou chegar? Mas uma dimensão política também, né, que assim, você tem poder, tem um cara que não quer fazer aquilo, você tem que convencer as pessoas hoje, né, tem que trazer as pessoas para a sua ideia. Então, quem são os atores, quanto poder, se eles são contra ou a favor da sua ideia, quantos que eles podem convencer outro de que sua ideia é ruim, é boa, né? Vocês vão sentir muito isso no dia a dia das organizações. Então, às vezes, você tem boas ideias, mas na hora não consegue implementar. Então, esse é o ponto, a gente tem que saber, né, fazer as coisas, né? Então, quem são os todos os líderes, né? Então, quando eu falei lá desse projeto de hackathon, EAD, a gente tem que saber quem que pode, né? Quem que começou isso, tem que saber identificar quem são as lideranças, quem que, né, pode tocar aquele projeto para frente, né? Então, você não adianta ter, né, só a meta se você não tivesse essa visão política também da organização. E política não é pejorativa, é importante, existe qualquer relação humana, né? A política, o próprio conceito de política é a relação, né, de grupos. E a questão cultural, né, ou seja, às vezes, né, não está preparado, a gente tem que entender, por exemplo, do EAD, né, a gente quer mudar, quer implicar, mas tem muita tradição, tem uma hierarquia do professor com o aluno, tem... Então, como que você lida, como que você quebra, né, algumas tradições em prol, né, de um benefício, de um avanço dentro da organização, e é lógico, nós estamos pensando aí na questão de marketing, tá? E aí o controle de marketing, como é que você controla, né? Isso é implementação, né? Essas dimensões. Controle é métrica, né? Você tem que ter dados. Se você não tiver dados, não gerar dados, você não vai conseguir cobrar ninguém. Então, assim, aí tem um livrinho verde de marketing, assim, a capa dele é verde, chama Marketing Metrics, e é um livrinho muito bom, é um livro até já existe há um bom tempo, tem o Mark Zalk, e assim, cada vez mais, né, eu não vou detalhar aqui, passar por cada uma, mas assim, todos os setores, você consegue, né, criar métricas de marketing, e aquele chama Balance Scorecard, né, que eu até usei como modelo para a gente definir a missão, lembra? Aprendizagem, tudo. Então, você tem como medir aprendizagem, você tem como medir questão financeira, dimensão de processo. Então, né, você começa a definir uma missão que depois você vai conseguir ver como que está sendo cumprido. Tem as escolas de administração no mundo, elas têm uma certificação, que é AACSB, que é uma americana, e tem como é que chama lá? Fugiu o nome. Que tem uma para MBA e tem também uma para graduação, né? Aliás, uma europeia, né? E eles partem da missão, né? Qual é a missão da escola? E eles chegam até o plano de ensino. Como é que você está cumprindo a missão? Você está, né? Então, acho que essa é uma maneira bem interessante aí de se pensar. E aí, para fechar, pensando aí, né, em tendências, né, essa coisa do departamento para um marketing mais holístico, né, despesas ali para esse controle, então essas métricas, né, baseadas no retorno financeiro. Vou fazer isso, não, tem que ter sentido, porque vai dar resultado, né, vocês vão perceber, quando vocês chegarem nas empresas, né, vocês vão ter que justificar tudo, né, todas as suas decisões, o que vocês estão, vocês vão apresentar aí o plano de marketing,
né? Você vai falar, nós vamos investir no mercado assim. Mas por que você está investindo? Por isso que tem toda essa parte da análise, né? Porque está crescendo aqui, porque o Euromonitor, né, está dizendo isso. O Euromonitor é uma ferramenta interessante para você justificar a sua decisão dentro da empresa, né? Porque alguém pode levantar e falar, não, eu acho que não. Por que você acha isso? Pronto, desmoronou, né? Você não tem como responder. A sua ideia ali é ser desmascarado, né, na frente de todo mundo. Então, uma coisa mais manual para uma, né, coisa mais criativa, digital, né, que, enfim, mais precisa. E aí tem, né, algumas ideias aí do futuro, que eu acho que, assim, são muito gerais aqui, até eu coloquei em vez de omnichannel, né, mas, assim, acho que está claro com tudo que a gente discutiu, tem muito mais coisa do que isso aqui, mas é como o livro termina, mas com uma mensagem aí de futuro, enfim. Realmente, né, a marca importa, essa relações públicas da Bombril, por exemplo, né, agora tem que reagir, então se fica muito mais vulnerável, experiencial, né, então eu entro numa loja, agora ainda mais com essa substituição do digital, as lojas que sobrarem, físicas, elas vão ter que ter uma outra, você tem que ir lá, né, sentir, né, vai ser assim um parque de diversões, eu imagino, senão a pessoa não vai entrar, né, lógico que um parque de diversões agora com máscara, né, todo, né, eu acho agora que, né, você só vai visitar a loja aquela que for segura, né, quem conseguir oferecer maior segurança, né, então, primeiro segurança, depois experiência, comunicação, enfim. Então, como que a gente está aqui no final? Só bem rápido, né? Já chegamos aí no final. A gente está aqui, né? Dia 18, então vocês vão apresentar. Voltamos à sequência, certo? Né? Foi 1, 2, 3, grupo 1, 2, 3, depois foi o 7, 6, 5, agora eu volto de novo, né? Então, começamos, né? Pedir para o grupo 1, por exemplo, né? Tá aí. Já pronto, né, para não atrapalhar, né, a gente fazer essa apresentação dentro daquela sequência, né, dos mesmos horários de sempre, das vezes anteriores, e aí tem a apresentação do trabalho final, tá? Então, a apresentação do trabalho final, eu vou passar depois algumas orientações, mas, assim, em linha geral, 20 minutos, né, eu gostaria de que, no máximo, né, assim, mas, lógico, 20 minutos, mais 1, mais 2, enfim, depois a gente faz uma discussãozinha. Então, eu estou pensando em 4 trabalhos no dia 25/6, e mais 3 trabalhos, né, são 7 grupos no dia, né, 4 no dia 25 e 3 no dia 26, tá? E aí tem a prova, eu até pedi para vocês aí, foi um upgrade aí né, quer dizer, a prova foi boa, né, teve esse elogio de ela ser individualizada, mas não fiquei tranquilo com a marca, né, por isso que eu pedi aí para vocês, por favor, respondam lá 5 empresas, marcas que vocês têm afinidade, tá? Não sei se eu seleciono uma, trabalho com as 5, depois eu vejo. E aí tem, né, na verdade, um fechamento aí da disciplina. Ok? Nesse fechamento, de repente, se quiserem discutir um pouco essa questão aí do hackathon e da AD, é possível. Então, é isso. Né, foi um pouco puxado, essa aula é assim mesmo, entramos já no tempo aí. Deixa eu só baixar aqui. E gostaria de... interrompeu aqui. Cadê aqui? Dá um medão, né? Porque eu falo assim, pô, será que eu fechei aqui? Estou falando sozinho. Mas eu acho que não, né? Em uma mesa de decisão, lançamento no produto, ninguém levanta a mão e fala, isso é racista. Ah, sim, é verdade, Yasmin. Eu também acho. Tem coisas que... sabe que eu estou feliz nesse seu comentário, Yasmin, porque isso é uma pergunta mesmo que, assim,
a gente tem uma visão, né, aquela empresa, o marketing e tal, e não é bem assim, né, são pessoas que estão por trás, que, enfim, talvez, se tivesse uma diversidade cultural, né, racial, enfim, né, talvez essa pessoa levantaria, né, que tivesse algum tipo de vivência, né, que tenha sofrido alguma coisa nesse sentido, teria, né, levantado a mão e, né, então, assim, quando a gente fala, diversidade, eu vejo muito essa discussão e a gente não vê, fala, mas é benéfico mesmo, né, por que tem que ter, né, e aí, então, isso é só uma prova concreta de que realmente, né, é importante ter, né, isso. Tudo bem, pessoal, eu dou mais 10 horas aí, 2 minutos, eu vou ter que terminar. Então, começamos aí pelas apresentações, depois, né, vou organizar aí o que precisar por mensagem, ok? Pessoal, bom final de semana, fico à disposição aí também, tá? Até amanhã. Obrigado aí, né? Nós estamos com 24, sei que eu acho que vocês têm prova da Catarina, boa prova aí, né? Para quem tiver, e nos vemos amanhã, tá? Vou parando aqui. Tchau, gente. Até amanhã.